O Evangelho de João. Estudo bíblico. Jesus promete outro consolador. João 14, do 16 ao 31. A introdução. No último estudo, vimos Jesus confortar os discípulos com o versículo: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Seu corpo e sangue puros e perfeitos são um mecanismo que Deus usou para remir os pecados e resgatar os que creem. Logo após a revelação de quem ele era, Jesus faz uma promessa: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O Consolador, ou o Espírito Santo, é o tema do nosso estudo de hoje. Vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E então eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um advogado para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele mora em vós e estará convosco. Quando eu for, não deixarei vocês órfãos, mas voltarei. E o mundo não me verá, mas vocês sim me verão. Porque eu viverei naquele que crê. Nesse dia conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem aceita meus mandamentos e a eles obedece, esse é quem me ama, e quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, perguntou: Senhor, por que vai manifestar-se a nós e não ao mundo? Se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não turve o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que vos disse? Eu vou, mas venho para vós. Se me amardes, exultarás porque eu disse, vou para o Pai, porque ele é maior do que eu. Estou dizendo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer acreditem. Já não falarei muito com vocês, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Vamos, levantem-se, vamos sair daqui. O versículo base: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 16. A palavra Consolador é a palavra do grego parakletos. A tradução literal é chamado ou convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. Como vimos no vídeo, Jesus continuou falando do Consolador como o Espírito da Verdade, no versículo 17. E precisamente no versículo 26, Jesus também diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo. Portanto, o Consolador é o Espírito Santo, e a definição para Espírito Santo no grego é pneuma. A primeira tradução livre para Espírito Santo é terceira pessoa da Trindade, o Santo Espírito, co-igual, co-eterno com o Pai e o Filho. Essa definição é contestada por algumas religiões, como por exemplo os Testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus não é Deus e que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Até mesmo entre os evangélicos se encontram aqueles que enxergam problema na palavra Trindade. Esses alegam que ela não está na Bíblia e, assim, rejeitam o Espírito Santo como Deus. Principais críticas à doutrina da Trindade. Embora seja aceita como doutrina pela maioria das religiões cristãs, algumas denominações cristãs discordam da doutrina trinitária, fornecendo soluções diversas para a natureza de Deus.
As principais são as Testemunhas de Jeová, alguns grupos adventistas, a Igreja de Deus do Sétimo Dia, além da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que acredita na Trindade de forma diferente, sendo 3 seres distintos, mas com o mesmo propósito e divindade. E outros movimentos pseudo-protestantes, como os seguidores da mensagem de William Branham, este último incluído entre os unicistas. Os que não acreditam na Trindade advogam que esse dogma não fazia parte das crenças dos primeiros cristãos e que teve influência pagã ao longo dos séculos, por meio do sincretismo helenístico, sendo que a Igreja sofreu uma grande influência da cultura greco-romana. Segundo eles, no Egito Antigo, a Trindade era composta por Horus, Ísis e Osíris. Na Grécia, era composta por Zeus, Maia e Hermes. Em Roma, por Júpiter, Juno e Minerva. Na Índia, por Brahma, Vishnu e Shiva. A Trindade só teria sido determinada como dogma da Igreja Católica por volta do século IV d.C., após as discussões iniciadas no primeiro concílio de Constantinopla, entre bispos e o imperador Constantino. As religiões que não acreditam na Trindade ainda assim se denominam como cristãs. Acreditam na existência pré-humana de Jesus e em seus poderes divinos, mas creem que Jesus foi criado pelo Deus de Israel, Yahvé, e que não seria o Deus Todo-Poderoso, e sim a primeira criação de Deus. Além da origem da crença, os cristãos não trinitários se baseiam em textos bíblicos que reconheceriam a superioridade do Pai em relação a Jesus, e o tratamento distinto dado pelo próprio Jesus em relação ao Pai e ao Espírito Santo, que mostrariam suas diferenças de personalidade e opiniões. Vamos ler alguns dos principais versículos usados na Bíblia para defender o ponto dos antitrinitarianos, ou seja, aqueles que rejeitam a Trindade. O primeiro versículo, abre aspas, se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. João 14, 28, nova tradução na linguagem de hoje. Outro versículo, porque não desci do céu para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. Outro, o que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. João 7,16, tradução do Novo Mundo. Mais um. Ninguém sabe nada a respeito daquele dia e hora, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Marcos 13,32, edição pastoral. Outro. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Mateus 12,32, Almeida Revisada. Mais um. Meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. João 5,30, NVI. Mais um. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8, do 5 ao 6, Almeida Revisada. 1 Coríntios 11, 3, NVI diz assim, entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Mais um, pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés, porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. 1 Coríntios 15, 27 e 28, King James atualizada. Podemos perceber que uma característica comum daqueles que negam o Espírito Santo como Deus é que também negam a Jesus como Deus. Eles só aceitam o Pai como Deus. Voltando ao nosso texto, lemos que Jesus disse que o Pai enviaria outro Consolador. A palavra outro é a palavra grega allos, outro do mesmo tipo. No grego existe a palavra héteros, outro diferente.
Algo muito curioso sobre o Espírito Santo nessa passagem é o fato de Jesus chamá-lo de Consolador primeiramente. No versículo seguinte, Jesus o chama de Espírito da Verdade, e só depois Jesus o chama de Espírito Santo. Por que será que os primeiros adjetivos vieram primeiro? Jesus não poderia ter dito que o Pai enviaria outro Deus Espírito e tudo já estaria resolvido, não é mesmo? O contexto do capítulo 14 de João nos ajuda a entender a pergunta. Algumas Bíblias possuem um subtítulo em cima do capítulo. O subtítulo do capítulo 14, na minha Bíblia, está assim, abre aspas, Jesus conforta os discípulos. No contexto do capítulo, Jesus está consolando os discípulos acerca da sua partida. Ele disse no versículo 12, eu vou para junto do Pai. E, se Jesus vai para o Pai, então quem diria a verdade aos discípulos se ele acabara de dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida? O contexto mostra outro detalhe importantíssimo da preocupação de Jesus. Vamos analisar 2 versículos no capítulo 14 para ver se encontramos o detalhe. O primeiro é João 14:10, que diz assim, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E no 14:16 ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus está consolando os discípulos sobre sua partida, lhes dizendo sobre o Consolador, que viria e estaria para sempre com eles, do mesmo modo que o Pai permanece nele. Nesse ponto já podemos questionar se o Consolador, ou o Espírito da Verdade, ou o Espírito Santo, pode permanecer para sempre, eterno, como disse o versículo 10. Ele permanece eterno em todas as pessoas que creem ao mesmo tempo. E também pode fazer obras maiores do que as que Jesus fez, no versículo 12. E de quebra, fazê-los lembrar de todas as palavras de Jesus, no versículo 26. Então, quais são esses atributos? Onisciência, onipresença e onipotência. Deus é onisciente, o único que sabe de todas as coisas. Onipresente, o único que está em todos os lugares. Onipotente, o único que tem poder infinito. Esse é o Espírito Santo. Deus é constituído por 3 pessoas que formam um único Deus. Cada pessoa na Trindade tem uma função diferente e os 3 se completam perfeitamente. Em muitas coisas que Deus criou, ele deixou sua marca. Vamos ver algumas marcas, 3 em 1, na criação de Deus. O tempo. O tempo é um tempo, e ele é dividido em passado, presente e futuro. 3, 1 em 3, ou 3 em 1. O espaço é um espaço, e ele é medido por altura, largura e profundidade. Mais um exemplo de 3 em 1. A água é encontrada nos estados físicos líquido, sólido e gasoso. É a mesma água em 3 estados. A estrutura do átomo. O átomo, um único átomo, é dividido em elétrons, prótons e nêutrons. Até dentro do átomo, a estrutura do próton é dividida em 2 quarks up e 1 quark down. A estrutura da música é ritmo, melodia e harmonia. E é claro, a estrutura do ser humano é corpo, alma e espírito. Se Deus deixa sua marca, então precisamos vê-lo agindo assim desde o princípio. Para tirar a prova, vamos realmente começar do início. Encontre o Pai, o Filho e o Espírito Santo já no início de tudo. O texto é Gênesis 1, do 1 ao 3. Abre aspas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. O primeiro é o Deus Pai. Outros que a gente circulou é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E onde está Jesus aqui? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Onde está Jesus, o Filho? Está aqui, no verbo. Disse, o verbo dizer.
O problema com a Trindade só é para aqueles que não conhecem as Escrituras, ou seja, não sabem que Jesus é o Verbo de Deus. Vamos ler também o que João disse no início do Evangelho. João 1, do 1 ao 3 está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. E no 14 ele completa: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo é a palavra do grego logos. Logos é uma pessoa que comunica a realidade de Deus aos homens pela sua encarnação. Tudo o que foi criado por Jesus. Jesus é a fonte, o meio e o fim de todas as coisas. O escritor aos Hebreus disse, Hebreus 1, do 1 ao 4, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Outro exemplo da Trindade muito interessante aparece também em Gênesis 18. O Senhor aparece a Abraão. Gênesis 18, do 1 ao 3 diz: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Essa passagem ela é muito questionada, visto que a palavra anjos aparece no 19:1 e é dirigida a esses 2 homens. Porém, mais uma vez é preciso uma análise. Ló prostra-se diante deles e eles não lhe advertem, já no 19:1. Muito diferente da atitude de um anjo em Apocalipse 28, do 8 ao 9. Em Apocalipse, ao João fazer ou ter a mesma atitude, o anjo o repreende e diz que não deve se fazer isso, pois ele é conservo junto com os irmãos. Vamos ler o versículo. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Conservo quer dizer co-escravo, alguém que serve o mesmo mestre. Outros detalhes muito interessantes são: os anjos são misericordiosos, o 19:16. Ló chama um deles de Senhor meu, lá no 19:18. Ló encontra mercê, graça diante do anjo, no 19:19. E Ló precisa da permissão benevolente do anjo para se refugiar na cidade de Zoar, em 19, do 20 ao 21. Esses 2 anjos fizeram muitas coisas além do que lhes é atribuído como função. O escritor aos Hebreus diz que os anjos apenas têm a função de serviço, ou seja, ajudar em benefício aos herdeiros da salvação. Hebreus 1, do 13 ao 14 diz: Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? No livro do profeta Isaías, lemos a passagem onde o próprio Isaías vê o Senhor, e novamente temos o mesmo padrão. Vamos ver a passagem. Isaías 6, do 1 ao 3 diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos louvam a Santíssima Trindade, o Deus triuno da antiga aliança que se revela como tal, mais abertamente no Novo Testamento. O batismo de Jesus. Mateus 3, do 16 ao 17 diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Continuando no Novo Testamento, vamos ler uma das passagens mais conhecidas que mostra o Espírito Santo como Deus. Essa passagem está em Atos, no capítulo 5, no episódio de Ananias e Safira. Atos 5, do 1 ao 10 diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. Lemos também no Novo Testamento que o próprio Jesus coloca os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em pé de igualdade. Mateus 28:19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Finalizando, vimos um pouco antes que os cristãos não trinitários se baseiam em textos bíblicos que reconheceriam a superioridade do Pai em relação a Jesus, e o tratamento distinto dado pelo próprio Jesus em relação ao Pai e ao Espírito Santo, que mostrariam suas diferenças de personalidade e opiniões. Lemos anteriormente alguns dos principais versículos usados na Bíblia para defender o ponto dos antitrinitarianos, ou seja, aqueles que rejeitam a Trindade. Porém, vamos agora ler uma passagem na Bíblia que esclarece essa superioridade do Pai com relação a Jesus. Filipenses 2, do 5 ao 11, o subtítulo é O exemplo de Cristo na humilhação. Está escrito assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus subsistia como Deus por debaixo do seu tabernáculo, corpo. Sabendo disso, Jesus não se conduz adiante das pessoas como tal. Pelo contrário, Jesus se esvazia, ou seja, abre mão dos seus direitos como Deus. Se Jesus não fizesse assim, então todos teriam que se ajoelhar diante dele e o servir como é feito pelos anjos no céu. A segunda pessoa da Trindade toma a forma de servo, aceitando o serviço de Cristo. Jesus se rende à vontade do Pai, em detrimento dos seus próprios interesses, a favor dos homens pecadores. Após cumprir seu penoso trabalho, então Deus Pai exaltou o homem Jesus Cristo e o fez o único Senhor.
Hoje, o homem Jesus Cristo está sentado na luz inacessível ao lado do Pai, de modo que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?